Bom, a gente tem que lembrar o seguinte, que o contexto brasileiro é um pouco diferente do contexto europeu. A Revolução Industrial afeta o Brasil indiretamente, porque as indústrias no Brasil só vão surgir bem no final do século XIX. E a Revolução Francesa, que trouxe os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade para toda a Europa, para boa parte da Europa, no Brasil são mais um eco, é uma vontade de realizar isso, porque, vamos lembrar, o Brasil em 1822 faz a sua independência, mas mantém muitas características coloniais. Escravidão, grande propriedade latifundiária, monocultura, economia de exportação, ou seja, o Brasil ainda tem muitos traços arcaicos. Os poetas românticos brasileiros, os escritores românticos brasileiros, terão que lidar com esta realidade. Basicamente, como chega o romantismo no Brasil? Chega através de filhos das elites brasileiras que iam completar os seus estudos na Europa. Iam estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, ou estudar nas universidades da França. Paris, neste momento, era o centro da cultura mundial, né? Lembra, não é a Paris da Torre Eiffel ainda, isso é só para o final do século XIX. Mas a França era um centro de cultura. Então, o que nós temos aí? Temos uma juventude brasileira de um país novo, recém-liberto, que vai tomar contato com esta arte romântica e se identificar, principalmente pela questão do nacionalismo. Claro, a angústia da inadequação, de não ter um lugar claro no mundo, também entra no nosso romantismo. Mas o nosso romantismo é muito influenciado pela busca da nação, da nacionalidade. O que tem tudo a ver com a condição que o Brasil tinha. Um país novo que precisava mostrar o que tinha de especial, o que tinha de particular. Porque se um sujeito no século XIX se propusesse a aprender o português, ele veria a literatura escrita brasileira como uma extensão da escrita portuguesa, ou seja, era só uma continuação, era uma ex-colônia que agora tinha gente fazendo poesia. Os poetas, os artistas, escritores brasileiros não queriam isso, eles queriam ter o reconhecimento de sua poesia como particular, exclusiva, única. Por isso eles vão batalhar para encontrar temas considerados temas nacionais e adequá-los a uma forma brasileira, uma língua brasileira da literatura, uma língua brasileira da arte. Então reparem como literatura aí não é pouca coisa, é um projeto muito sério, é um projeto muito importante para a nossa elite, para os filhos da elite brasileira, né, que iam estudar, voltavam com essas ideias prontos para botá-las em prática. Tudo bem? Sendo assim, a gente pode pensar que existiam três eixos principais do nosso romantismo. O primeiro eixo girava em torno do tema do indianismo, né? Os índios tomados como tema da nossa literatura. Por que os índios? Os índios eram vistos como os primeiros brasileiros, aqueles que estavam aqui quando a nação nasceu, ou seja, era a pré-história brasileira, era a origem do povo brasileiro. Só que, se vocês lembram bem, os índios já não existiam mais praticamente, né? Os índios foram exterminados, catequizados, assimilados, tiveram sua cultura abandonada e praticamente destruída. Então, por que escolher o índio como o ideal nacional? Justamente por isso. Se ele não existe, é muito mais fácil de lidar com ele. O índio do nosso romantismo é um índio idealizado, é um índio que não existe de verdade. Ele é um índio que, assim podemos dizer, que ele é simplesmente uma mentira gentil. Como assim uma mentira gentil? Todos sabiam que o índio que aparecia representado nos livros, os personagens indígenas, não eram de verdade. Porém, aceitavam aquilo, pois era uma maneira gentil de lidar com o passado histórico brasileiro. Imaginem fundar uma nação afirmando
que o passado desta nação começa com massacres, estupros e violações. Não, não é uma coisa bela, não tem nada de glorioso e grandioso nessa nação. Então, se cria um índio que é ficcionalizado, que é uma invenção literária. Este índio é nobre, belo, forte, tem ideais altíssimos e que representa o futuro da nação brasileira, vindo de um passado que não existe, né? Que não existe mais porque foi destruído. Então os indígenas, como tema da nossa literatura romântica, foram fundamentais para aquele momento na construção da nacionalidade brasileira. Um segundo ponto que aparece na literatura romântica do século XIX brasileiro são os romances de tipo regionalista. Por quê? O indianismo, né, o trabalho com os índios, lidava com o passado histórico que não mais existia, né, idealizando e inventando sobre isso. O regionalismo, de certa maneira, tratava do presente, pegando os sujeitos de regiões distantes do centro, de regiões distantes do Rio de Janeiro, da capital do Império, e utilizando-os como exemplos, dizendo algo do tipo: vejam, olhem para o sertanejo, olhem para o gaúcho, eles têm suas particularidades, mas mesmo assim são todos brasileiros, partes dessa grande nação. Só que vamos reconhecer suas diferenças, suas qualidades. Olha como o gaúcho é nobre e corajoso, olhe como o sertanejo é viril, másculo e resistente. Então essas figuras vão também ser ficcionalizadas dentro deste projeto de nação. Lembrem-se que, durante o período regencial, o Brasil passou por diversas rebeliões, verdadeiras guerras civis que quase levaram à dissolução do Império Brasileiro. Nesse contexto, a literatura romântica, o romance romântico, vai ser importante para dar um caráter de unidade nacional. Ou seja, o Brasil é um só. Os diferentes da capital são importantes e têm lugar na nação, não devem ser ignorados. Então o regionalismo entra como um segundo tema muito importante para o nosso romance, para o nosso romantismo. Por fim, um último ponto que a gente tem que salientar sobre o romantismo brasileiro é a presença daquilo que se chama de romance romântico, né? São obras literárias que são ambientadas no espaço urbano. Espaço urbano entendido aí basicamente a capital do Império, o Rio de Janeiro. E enquanto o indianismo aponta para um passado que não existe mais e utópico, né, um ideal, o belo índio, nobre, forte, que defende com sabedoria a terra, enquanto o romance regionalista aponta para o presente, para as diferenças que existem dentro do Império, que não devem ser vistas como ruins, mas como partes que formam um grande todo, o romance urbano aponta para o futuro. Apontar para o futuro não significa que sejam romances de ficção científica com armas laser, jetpacks, stormtroopers enfrentando jedis. Seria bem mais legal, mas não é isso. O romance urbano fala da cidade, da urbanicidade. Ele fala da civilização. Lembrando, os nossos artistas, os nossos escritores tiravam seus modelos da literatura europeia. Então o Rio de Janeiro era visto como centro da cultura brasileira, local da corte, local onde essa cultura europeia estava chegando ao Brasil. Então no futuro todo o Brasil seria urbano. As capitais das províncias seriam tão urbanas quanto o Rio de Janeiro, teriam uma vida cheia de teatros, apresentações de ópera, saraus e muita cultura. Neste romance urbano, a gente vê aquela característica geral do romantismo, que é o sujeito angustiado, que sofre de amor, que não consegue se adequar direito. Então, teremos a presença de uma quantidade muito grande de romances românticos que vão salientar histórias de amor impossíveis,
grandes dificuldades para o amor se realizar. Estes romances urbanos eram publicados em forma de folhetim, ou seja, cada semana saía um capítulo numa revista ou num jornal e a pessoa ia ter que ir lendo, acompanhando, né, de uma forma que lembra as telenovelas de hoje, ou seja, sempre deixando para o próximo capítulo a continuação da história e no começo do capítulo retomando o que foi dito, o que foi escrito no capítulo anterior, né? Nesta forma do romance urbano a gente tem personagens muito mais profundos, com densidade psicológica, com sofrimento, e também é onde as personagens femininas vão se destacar, né? As mulheres serão muito mais importantes, em alguns casos serão até protagonistas das histórias. Como o Brasil não teve uma Revolução Francesa, e como aqui a industrialização chegou depois, dá até para entender por que a mulher vai ser tão importante no romance urbano, porque já que ele trata de sentimentos, de drama, das relações entre o sujeito e a sociedade, os ricos proprietários de terra e os ricos homens, filhos da elite brasileira, da elite que nós tínhamos, não tinham problemas de adequação, né? Eles não eram escravos, eles não tinham problemas de rendas, pois sabiam que estavam no topo da hierarquia e faziam parte do sistema político. Quem que estava de fora, quem era que sofria com os preconceitos, quem que tinha que se adequar a um mundo muito diferente de si próprio? As mulheres. Então dá até para entender por que as mulheres eram muito mais importantes no romance urbano, tá?